Padre Pio bateu a portinha do confessionário na minha cara. Como terá sido isso? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fita. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Uma das táticas do demônio, evidentemente, na hora que a pessoa toma a decisão de se confessar, de limpar os pecados, etc., é começar a colocar dúvidas na pessoa, né? Colocar dúvidas, não, mas esse padre é conhecido, vai ficar mal para você, ou será que ele guarda segredo mesmo de confissão, né? Ou ele vai lhe dar uma bronca, ele vai lhe tratar mal, e o demônio enche a pessoa dessas coisas, né? E a pessoa vai procrastinando, quer dizer, ela deixa para amanhã, para depois, deixa para encontrar um outro padre, deixa, sei lá, mil hipóteses. Agora, quando ela lê o título desse vídeo aqui, Padre Pio bateu a portinha do confessionário na minha cara, é capaz dela ficar mais assustada ainda e o demônio usar esse título aí para aumentar, né? Colocar uma lente sobre o problema que a pessoa tem. Mas nós vamos ver aqui que é totalmente diferente, é uma coisa fantástica. O Padre Pio tinha um dom para fazer isso. Não é qualquer padre que pode fazer o que o Padre Pio fazia, né? Na hora de tratar das almas. E nós vamos ter um trecho aqui do Padre Pio, Santo Terceiro Milênio, do livro Chesca, que já me deu tanto subsídio para tanta coisa aqui, mas ele conta uma história muito interessante que eu vou contar primeiro para vocês, não antes, sem lembrar que já estamos distribuindo a nova foto do Padre Pio e a nossa meta é colocar o Padre Pio em cada lar. Nós temos que colocar o Padre Pio em cada lar. E aí as coisas vão melhorar muito, como nós veremos hoje à noite. Hoje à noite não, hoje às 13 horas, mais testemunhos de pessoas que recebem graça só com a presença do Padre Pio. Bom, isso posto, vamos para frente? Um dia chega a San Giovanni Rotondo o escritor Pietro Bargellini. Deve ser Bargellini, eu não sei como é que pronuncia. Espera encontrar um frei de olhos virados para o céu, a testa iluminada, os braços abertos ou cruzados sobre o peito. Né? Então, assim como é representada, como são representadas várias imagens, né? Católicas, a partir do período sulpiciano, sobretudo, em que as imagens, às vezes você pegava um grande guerreiro, né? Um santo que tinha se notificado, tinha ficado famoso, né? Pelo fato de ser um grande guerreiro, e aparece ele assim com uma carinha de mole, às vezes com armadura, mas com a cara sem combinar com a armadura, não. As imagens elas precisam refletir o que o santo era, né? Bom, então, só que influenciado por essa história, ele chegou em São Giovanni Rotondo achando que ele ia encontrar um monge olhando para o céu, testa iluminada, braços abertos ou cruzados no peito. Bom, ao contrário, ao deparar-se com alguém que eu teria definido, agora ele falando, que eu teria definido como o menos místico de todos, ao invés de uma cópia artificial, descobri uma figura originalíssima. Temia encontrar, não digo um simulador de santidade, mas ao menos um imitador. E, ao contrário, me vi diante de um espetáculo de naturalidade. Quer dizer, o Padre Pio era muito natural, né? Quer dizer, ficar imaginando o Padre Pio de uma forma meio cinematográfica, meio místico, assim, desligado da realidade, completamente. Não, é natural. O santo não precisa ter essas características, né? Que nos foram ensinadas ao longo do tempo para criar em nós a ideia do santo sempre ser um moloide, aquele que, quando leva um tapa, dá outra face, etc. e tal. E aí vai, né? A segunda surpresa, e ainda mais essas imagenzinhas que estão vendendo agora, chinesas, com santos, com cara de bonequinho, não dá mesmo, não dá mesmo. Presta atenção nisso, não coloca um bonequinho vestido de santo dentro de casa. Tem Nossas Senhoras aí que são horríveis, são bonequinhas, né? Outros santos que
você percebe que é o santo porque, de repente, coloca um cajado na mão, coloca o lírio, então você fala, é São José. Não tem nada a ver com São José, parece um bonequinho que, se você apertar, fazer fom-fom, né? Tome cuidado com isso, sabe? Porque isso aí acaba passando para nós uma mentalidade totalmente distorcida do que é um santo. A segunda surpresa estava-lhe reservada para a manhã seguinte. Na igreja, durante a longuíssima celebração, notei certos movimentos de seu rosto. Apertava as pálpebras avermelhadas, fazendo quase uma careta. Chorava de verdade. Deixa eu desligar aqui. Quando eu ouço o primeiro toque, já falo, pronto, já vai começar. Então, olha só, a longuíssima celebração, movimentos de seu rosto, apertava as pálpebras avermelhadas. Eu acho que era por causa do pouco sono que ele tinha, né? Que ele dormia pouquíssimo, ele vivia. Eu, quando durmo pouco, eu fico com os olhos irritados, né? Imagina o Padre Pio. Fazendo quase uma careta, né, por causa da coisa, e chorava de verdade, porque ali ele estava meditando e ele estava revivendo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Chorava de verdade. Então é o Bargellini, né? O escritor Bargellini, que foi lá para dar uma xeretada, quem era o Padre Pio, etc. Terminada a missa, Bargellini ficou observando a gente que em torno do confessionário se aglomerava, se empurrava, quase discutia. Um espetáculo de rude e primitiva devoção. Eu não sei em que ano que ele foi lá ainda, porque depois foi tudo organizado e aí tinha que tirar uma senha mesmo para se confessar, porque era complicado, eram multidões que iam se confessar com o Padre Pio, né? Mas nessa época ele viu o pessoal se acotovelando. Eu sou o primeiro correndo para o confessionário, é impressionante. Aguardei longamente, mais observando os outros do que examinando minha consciência. Ou seja, ele também entrou na fila, só que ao invés de examinar a consciência dele para se preparar para a confissão, ele ficou olhando os outros. Quanta gente! Outro dia eu fui me confessar. Meu Deus do céu! Como tinha gente batendo papo, mas batendo papo. Às vezes já faltava duas pessoas para o próximo já seria aquela pessoa. E ele estava rindo, adoidado. Ao contrário, eram duas moçoilas ali que riam. Depois tinha um outro rapaz que riam. Eu pensei, meu Deus, que confissão que vai sair aí, né? Quando a gente se aproxima do tribunal de Deus, como dizia o Santo Padre Pio, ninguém vai rindo, né? Por melhor que a pessoa seja, ela tem do que se acusar, né? Isso não é motivo para riso. É um pecado venial? Não é motivo para riso, porque o pecado venial tem a sua origem no pecado, e o pecado sempre é pecado, né? Mas a gente vê essas coisas. Eu acho que todos vocês já viram, né? Conversa nisso. Bom, ele continua dizendo aqui, o Bargellini. Então, aguardei longamente, mas mais observando os outros que examinando minha consciência. Fosse por ser muito tarde ou por não merecer outro tipo de acolhimento, ao ajoelhar no confessionário, tive a maior surpresa. Padre Pio me deu com a janelinha no rosto, levantou e saiu resmungando. Olá lá! E eu, nessa situação, acho que eu derreti ali mesmo, no confessionário. Quando o Padre Pio voltasse no dia seguinte, eu estava lá morto, mais ou menos. Felizmente, entrou em cena um amigo, conseguindo que ele me atendesse em sua cela no fim da tarde. Na atitude, nos conselhos, não foi diferente de um pároco de aldeia. Nenhuma palavra em comum, nenhuma expressão sublime. Quer dizer, ele ainda estava conferindo com aquela imagem, com aquela fantasia que ele havia montado a respeito de um santo, né? E olhando o Padre Pio com esses olhos. Quer dizer, como é que é? Ele parece um pároco de aldeia, nenhuma palavra em comum, nenhuma expressão sublime. Que história é essa, né?
Lembro-me que, ao me acusar das excessivas preocupações com os filhos, ele me bateu no ombro e disse: coragem, os filhos não são pregos. Não são pregos. Terceira surpresa, terceira lição do Padre Pio. Um frade destituído de posses ascéticas. Não era um homem que, de repente, tomava uma atitude mística qualquer, que estava consultando Deus para dar aquele conselho. Ele disse, destituído de poses ascéticas, de atitudes místicas, confessor sem refinamentos espirituais, ao menos comigo. Padre Pio é Padre Pio. Conclusão dele. Santidade à parte, é um homem capaz de suplantar todas as previsões e desmentir todos os preconceitos. Quer dizer, o Padre Pio, no fundo, por causa da leitura das consciências, percebeu que ele tinha uma ideia totalmente equivocada de santidade, uma ideia completamente romancesca, fantasiosa do que era um santo, né? Etc. E provavelmente por isso teve essa sessão pedagógica com ele. Ele vai ver o que é um santo, né? Padre Pio é Padre Pio. Ah, já li isso aqui, né? Santidade à parte, é um homem capaz. Ah, já li. E ele termina dizendo assim: sua autenticidade, sua originalidade e genuidade estão fora de discussão. Acima de qualquer suspeita estão a sinceridade da sua alma e o poder do seu espírito. Isso dito por um escritor que havia, horas antes, levado a janelinha do confessionário na cara, né? Mas olha que apostolado do Padre Pio. Como o Padre Pio sabia atuar com as almas, né? Esse era um dom também que ele tinha. Ele sabia como atuar, como... De repente chegava uma pessoa cheia de pecados, mas ele percebia um arrependimento muito forte, a pessoa querendo se confessar de verdade, ele era ultra paternal, atendia, livrava a pessoa do pecado, que era o que ele mais gostava de fazer, né? Libertar as almas. Depois ele continuava acompanhando aquela pessoa, porque ele disse que uma alma que ele libertava do pecado, ele não deixava mais de acompanhar, né? Era uma coisa totalmente, uma multiplicidade de atitudes, todas elas correspondentes à necessidade daquele penitente. Era uma coisa maravilhosa. Bom, meus amigos, com isso eu termino dizendo, se vocês gostaram desse vídeo aí, não deixe de dar like. Se não gostaram, dê like também, não tem problema, porque isso aí sempre aumenta o nosso ranking no YouTube, e mais pessoas podem conhecer o Padre Pio. Vocês devem lembrar que nós estamos naquele desafio, olha, eu quero ouvir aqui pessoal que diz, eu topo entrar na força-tarefa de passar 10, 15 minutos por dia divulgando o Padre Pio nas redes sociais, de qualquer maneira, porque vamos tentar dar esse presente para o Padre Pio de 500 mil inscritos, né, até o final do ano, ou até antes do Natal, seria um presente maravilhoso, né? Aí ele vai levar o menino Jesus nos braços e pensando em nós, né? Vai ser uma coisa fantástica. Bom, temos ainda hoje, às 13 horas, o Graças ao Padre Pio, um programa com testemunhais sempre surpreendentes. O Boa Noite, Padre Pio, e não se esqueçam da missa da próxima quinta-feira. Todos vocês que ainda não são inscritos no canal Padre Pio, basta se inscrever no canal, acionar o sininho e você vai entrar nas intenções, nos pedidos da missa da próxima quinta-feira. Tá certo? Não interessa quando você estiver assistindo isso. Agora, se você quiser incluir mais pessoas nessa missa, na próxima missa, que corresponder ao dia que você está assistindo esse vídeo, você é só compartilhar. Compartilha, muito mesmo, e todas essas pessoas vão ter suas intenções, seus pedidos incluídos na missa. Isso aí é fundamental. E que apostolado, né? Bom, por falar em missa, deixo vocês agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a bênção do Padre Pio, a bênção maravilhosa do Padre Pio. Até mais tarde, até daqui a pouquinho.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.